Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para falarmos um pouco da palavra do Senhor. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Meus amados, temos aqui, louvado seja Deus, uma pergunta de Jesus aos seus discípulos quando ele esteve aqui na terra, ensinando-os a trilhar uma caminhada cristã. Jesus pergunta para eles assim: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus pergunta para os seus discípulos: O que o povo está dizendo que eu sou? E nesse versículo nós fazemos aqui uma reflexão de três colocações, de três percepções. A primeira percepção é uma percepção distante. Os discípulos, louvado seja Deus, dão a devolutiva a Jesus, informando uma percepção distante, uma percepção que não era palpável, uma percepção que era relacionada ao passado, uma percepção daquilo que foi ensinado, até mesmo do que eles ouviram acerca das leis, dos profetas, do Pentateuco. Era uma percepção distante, era uma percepção do passado. A segunda colocação, a segunda percepção que nós percebemos nesse texto é uma percepção carnal, que era uma percepção do presente. O que aquelas pessoas tinham era uma percepção carnal, era uma percepção do presente. E nós vamos ver isso bem explícito lá no Evangelho de João, capítulo 6, quando o Senhor começa, louvado seja Deus, a declarar para aquelas pessoas a sua missão. Quando ele começa a declarar o seu propósito maior. E nós vamos enxergar em João capítulo 6, o Senhor manifestando, louvado seja Deus, uma percepção espiritual. Nós percebemos aqui, através dessa palavra, as pessoas dando uma devolutiva, através dos discípulos a Jesus, uma percepção carnal, que era o presente. E lá em João capítulo 6, nós vamos enxergar muito isso, louvado seja Deus. Primeiro, nós vamos enxergar as pessoas declarando que verdadeiramente Jesus, ele era o profeta que haveria de vir, que havia de vir sobre o mundo. Nós vamos começar a leitura em João capítulo 6 falando de um grande milagre que Jesus operou através de 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou uma grande multidão. E a Bíblia, no decorrer do texto, vai nos dizer que ainda sobraram, né? Que ainda, louvado seja Deus, eles conseguiram encher 12 cestos dos 5 pães. Nós vamos enxergar aqui a multiplicação de Deus para alimentar aquele povo que estava ouvindo as palavras do Senhor. E vamos enxergar, louvado seja Deus, o Senhor nos dizer, lá em João capítulo 6, versículo 14, nós vamos enxergar alguns dizer assim, olha, verdadeiramente és o profeta que devia vir ao mundo. Mas espera aí, profeta apenas para suprir as necessidades? Profeta apenas, louvado seja Deus, para curar? Profeta apenas para suprir o que era humanamente falando? Profeta apenas para dar uma ordem para o coxo andar?
para o cego ver, para o surdo ouvir? Será se essa era a mensagem primordial de Jesus? Não, meus amados. Não era a missão primordial de Jesus. Mas a missão primordial de Jesus era que o homem se arrependesse dos seus maus caminhos e alcançasse a salvação. Essa era a função, essa era o propósito maior de Deus aqui na face da terra. Engrandecido seja o Senhor. Este era o propósito, o objetivo maior de Deus. E aí nós vamos enxergar o próprio Jesus nos informando, louvado seja Deus. Lá em João capítulo 6, Jesus dizendo que as pessoas que estavam, louvado seja Deus, esperando por ele, perguntando aonde ele estava, é porque as pessoas estavam interessadas apenas naquilo que ele poderia dar, naquilo que ele poderia apenas ofertar para se comer. Jesus sabia que muitas pessoas estavam atrás dele por aquilo, louvado seja Deus, que eles poderiam se fartar. E quando Jesus começa a declarar uma mensagem espiritual, as pessoas começam a ser contrárias a Deus. Quando Jesus começa a declarar no versículo 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está revelando aqui os benefícios da salvação. Mas aquelas pessoas não estavam prontas a ouvir, por quê? Porque tinham uma percepção distante, que era o passado, e tinham apenas uma percepção do presente, uma percepção carnal. Queridos, quando somos carnais, jamais iremos vivenciar os mistérios de Deus aqui nessa terra. Quando nós somos, louvados seja Deus, carnais, nós vamos ficar do lado de fora do grande banquete de Jesus. Quando apresentamos uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, jamais iremos, louvado seja Deus, experimentar os benefícios que Jesus propõe aqui nesta palavra em João capítulo 6. Ele propõe os benefícios da salvação. E quando ele começa a declarar os benefícios da salvação, a Bíblia, louvado seja Deus, vai nos declarar no decorrer do texto que Jesus declara, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. Aí as pessoas começaram a dizer, uai, mas não é este, louvado seja Deus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o seu pai, não conhecemos a sua mãe? Como diz agora que desceu do céu? Jesus estava falando de uma missão espiritual. Ele estava falando de uma missão futurística. Ele estava falando de algo que haveria, louvado seja Deus, de acontecer, e ele ainda declara, lá em João capítulo 6, versículo 27, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele estava dizendo, olha, o que eu dou aqui vai perecer, você vai comer, você vai se fartar, mas o meu objetivo não é fartar apenas a sua fome, não é fartar apenas as suas necessidades carnais, mas é fartar, louvado seja Deus, a sua vida, para que você venha ter uma vida eterna. A proposta de Jesus é que o homem tenha uma vida eterna, irmãos. E aí, nós passamos a perceber aquelas pessoas, louvado seja Deus, não compreendendo a percepção espiritual. Porque a Bíblia diz, lá em João capítulo 1, versículo 29, estava declarando o próprio profeta João Batista, quando Jesus estava chegando, o próprio profeta estava dizendo assim, olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando de uma percepção espiritual. Lá em João capítulo 1, versículo 1, também vai nos dizer bem assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo era, louvado seja Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava, louvado seja Deus, nos mostrando uma proposta espiritual. E é sobre essa proposta espiritual que nós vamos falar no decorrer dessa breve reflexão.